Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Grande abraço, gente amiga. Com a graça do verdadeiro Criador e a ajuda de vocês, amigos, nós estamos iniciando a edição de hoje do Memória BC, que é um programa para moradores de Balneário Camboriú contar as suas histórias aqui na cidade. É um registro produzido pelo Legislativo da cidade para marcar aí a memória e deixar gravado para as futuras gerações. Memória BC que vai ao ar hoje, segunda-feira, dia 22 de julho de 2019, recebe a visita de uma figura muito importante para a construção do nome dessa cidade. Não só dele, mas também da família dele. Estou recebendo a visita do meu amigo Gil Kederman, família Kederman, restaurante Sinha Maria, vereador, chefe de gabinete do governo do estado. Se abrir o currículo do Gil Kederman aqui, vai faltar tempo para me apresentar ele. Mas eu gostaria que o Gil, abraçando o nosso público hoje aqui na TV Câmara, pudesse falar no Memória BC da sua história na Barra Sul. Quando garoto, a sua infância, como tudo começou, Gil. Fique à vontade. PC, boa tarde a toda a direção da TV Câmara, ao meu amigo Valdemar César, Sim. nosso novo secretário de comunicação do Poder Legislativo. A gente que lá na época do falecido Antônio Manuel Soares Santa, que foi iniciada então a TV Câmara, depois veio colocada aqui nesta casa, eu acho que se não me falha a memória, pela vereadora Yolanda Chute. Eu que tive o prazer de fazer parte do Legislativo, a gente fica satisfeito e feliz com o resgate da memória da nossa cidade, que é uma cidade, em termos de história, muito pequena, porque são somente 55 anos de existência. Eu que tive o privilégio e o prazer de nascer em Balneário Camboriú, e muitos também que estão aqui, que tiveram o privilégio de escolher essa cidade para enterrar os seus ossos, a gente lembra com muito carinho da minha infância na Barra Sul, correndo em cima das rosetas, que para chegar na praia você tinha que botar o chinelo, porque tinha as rosetas que espetavam o pé da gente. Vendendo catuto ou cabaça, depende de como é que é, para os gringos na temporada, cuidando de carro, né? Então a gente teve uma infância muito boa, pescando com o papi, né, com meu pai, na beira do mar, tomando banho de rio, sem ficar logicamente poluído, né? E tem uma história muito interessante, o Normando Tedesco, o pai do Júlio Tedesco, aparecia lá bastante tempo na época da minha infância, e o seu Normando pegava nós, que era tudo pequenininho, e jogava no rio só para ver a gente se virar, né? E aí a gente chegava em casa todo molhado e disse, olha mãe, foi o seu Normando que jogou, né? Então, resumindo a história, de cada 10 banhos no rio que nós tomávamos, o seu Normando tinha jogado, os outros a gente colocava na cota dele para não apanhar da mãe. Deixava na culpa dele. Botava na cota dele para não chegar em casa. Então, foi uma infância diferente, né? Não tinha Google, não tinha Wikipédia, não tinha celular, não tinha nada. A gente brincava com o que tinha naquela região. A minha educação começou, eu estudei no Colégio Francisco Alves Gevaer do primeiro ano, depois a gente mudou para Vila Real, onde eu fiz todo o segundo grau no Armando Guislandi, ali nos primeiros colégios. Nós tínhamos uma assistência, apesar da época, uma assistência muito boa. Naquela época, os prefeitos davam também já para a educação. César é o que é de César, né? Então, eu tive o prazer de ter a minha primeira professora, a dona Lúcia Maria da Silva Nascimento, que está aí, bem viva e bem saudável para quem quiser. É uma memória, essa é uma memória a ser entrevistada na nossa cidade. Ela merece esse título. Tive o prazer de conhecer muitos prefeitos, muitos vereadores, muitas autoridades, e também tive o prazer de poder contribuir um pouco com a minha cidade, né? A gente teve restaurante muitos anos, eu não tinha nenhum movimento político, né? Mas a gente conheceu muitas pessoas através do restaurante Sinha Maria, através da sopa da Sinha Maria. Ô Gil, você casou aqui em Balneário mesmo? Eu sou casado há 35 anos com a mesma esposa. Sim, isso é bom, importante. Tem que falar com a mesma, porque tem gente que... Eu tenho um irmão que é casado nos 40 anos, mas eu não sei se é 3 ou 4 que ele já casou, né? Então, a soma está 35 anos.
A Léo Queda, minha esposa, filha também de um nativo de Balneário Camboriú, o seu Manuel da Silva, que recebeu comendas, inclusive aqui. Faleceu faz uns 3 anos, 95 anos de praia, como diz outro, né? Então, a Léo é funcionária pública, hoje já está aposentada, foi durante 25 anos diretora da PAI aqui em Balneário Camboriú, também foi secretária municipal de inclusão social, ou seja, também teve envolvimento com a classe política e desenvolvimento da cidade. Você, quando garoto, lá na Barra, tu imaginava que você ia se tornar um advogado, um vereador, um chefe de gabinete? Como é que eu vou te dizer? Eu fiz um especialista ambiental? Eu fiz faculdade com 40 anos, porque na época a gente tinha que trabalhar, né? Hoje eu não advogo, eu sou um especialista em direito ambiental, eu tenho uma empresa de consultoria, né? Minha filha advoga também, mas eu não advogo. A minha empresa se especializou na área de licenciamento ambiental, monitoramento ambiental, EIV, em RAP, todas as questões ligadas à área ambiental, né? Eu presto consultoria para vários advogados do estado de Santa Catarina. E eu te confesso, em 1986, nós fizemos aqui um abraço à ilha, 1986. Essa data é importante, por quê? Porque foi deste abraço à ilha, eu, Escovo, o Dado, o Ike, o falecido Malta, acho que o Bola também estava. Nós tínhamos um grupo chamado uma Associação Ecológica do Rio Camboriú, alguma coisa assim que eu não me lembro bem direito, e a gente fez um abraço à ilha, que era um abraço de proteção. Sim. E daquele abraço ali, surgiu um grupo que montou o PV, Partido Verde, do qual o Dado era o precursor até. E desse grupo, eu não tinha filiação partidária nenhuma, surgiu o apoio ao então prefeito Leonel Pavan, e foi feita uma coligação PDT, PT, PV. E o PV, na época, só fez parte dessa coligação porque a gente fez o Leonel, à época, então, vereador e candidato a prefeito, firmaram um compromisso para criar a primeira Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Catarina. Certo. Então, é uma data importante, eu tinha certeza que eu tinha já uma ligação com essa área ambiental muito, muito importante. Eu só não sabia que... E se aprofundar mais ainda na família, vocês têm um relacionamento muito íntimo com a ilha, porque vocês viveram um período lá. O meu irmão, o Carlinhos, assim como o seu falecido Marciano Cavaleiro, o que morou na ilha, o que deu o nome da Ilha das Cabras, o seu Marciano ensinou meu irmão Carlinhos a nadar. E o Carlinhos, junto com o Brucutu, que é o Brucão, que é grandão, junto com o Donatio, junto com o próprio seu Marciano, foram um dos primeiros salva-vidas da época de Balneário Camboriú. Então, a ilha para nós é um símbolo, né? É uma coisa que a gente... as pessoas, tem muita gente que mora e nasceu aqui e nunca pisou na ilha. Não sabe nem como é que era a ilha, né? Se bem que a ilha hoje, ela está bem coberta, mas aquela seringueira, que é a chamada seringueira falsa, ela é uma exótica, ela não deveria estar lá, ela tem que ser erradicada de lá, porque ela está impedindo a regeneração natural da vegetação da Mata Atlântica. Ela não está fazendo bem. Ela não está fazendo bem, aquela seringueira falsa não está fazendo bem. Na vida empresarial, o Gil Kellerman, como é que você entrou nessa questão de restaurante? Como é que foi? Conta um pouco da história do Cian Maria. O Cian Maria, em 1981, nós tínhamos um amigo chamado Eli José Motim. O Eli José Motim acreditava muito no potencial culinário da minha mãe. A minha mãe era uma excelente cozinheira e tinha trabalhado no Camarão a Palito, no Baturité e no restaurante Engenho. E o Eli tinha vendido, então, a Mustache para uma empresa da Argentina, chamada La Comparsita Buenos Aires Show, e eles trabalharam somente 1 ano. E era um restaurante dançante, mas, poxa, o cara vem da Argentina, montar um restaurante dançante argentino aqui, não ia dar certo, o cara vem para cá para ver outra coisa, não para ver os tangos. Se ele quiser ver o tango, ele vê lá na terra dele. E sobrou toda essa parte de prataria, de restaurantes. Então, ele conhecia a minha mãe, conhecia eu, conhecia o Dão, e propôs uma sociedade. E a gente montou a sociedade, o restaurante ficou muito famoso, depois a gente comprou a parte do falecido Eli Motim e continuamos. E
Eu te confesso, eu não entendia nada, não sabia nem carregar prato, como diz o outro, mas a necessidade faz a situação, né? Então, virei um bom maître, hoje eu tenho, modéstia à parte, aprendi a fazer a sopa que a mãe fazia, consigo entender bastante de culinária, assim como a Moldão, e na sexta-feira, inclusive a próxima, a gente vai fazer uma tainhada para os amigos aí das antigas, para a gente poder, inclusive, memorizar aqueles momentos lá atrás que a gente tinha. Que deixa saudades, né? A sopinha de siri deixou muita saudade. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, talvez já saborearam a sopa com certeza. Da sua mãe, né? Que foi a mais famosa. O Eduardo Torto casa lá. Muita gente casou no Cia Maria. Fez história. Tem história. Tá, depois do Cia Maria, aí não mais restaurante aí? Não, depois do Cia Maria, eu entrei, fui convidado lá nos idos de 93 até 92 eu trabalhava, eu era gerente comercial tinha um restaurante e no inverno, como baixava o movimento, eu trabalhava no Jornal Página 3. Eu era gerente comercial do Jornal Página 3, junto com o Mazinho e com o Bola. Certo. Vendi muito papel jornal, como diz o outro. Na época não era fácil. E depois eu fui convidado para ser secretário de Inclusão Social do governo Castro. Aí eu fiquei no governo Castro, ocupei a Secretaria de Inclusão Social, que era a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Comunitário naquela época. Depois eu virei secretário de Turismo. Em 96 eu me elegi vereador, fiz quase 800 votos, naquela época era muito voto. Depois, em 97... Pelo qual partido, Gil? Pelo PMDB, na época. Para trazer a memória. Pelo PMDB. Vereador pelo PMDB? Pelo PMDB. Depois eu fui para o PSDB. Certo. Aí, depois, o Rubens e o Pavan ganharam, né? Eles me convidaram para assumir a Secretaria de Obras. Eu fui secretário de Obras de 97 a 2001. Fui substituído pelo Edson Kratz. Lembro dessa. Em 2000, eu não queria ir mais, né, a vereador, mas houve uma insistência. Eu disse, gente, mas eu estou secretário, eu não quero mais. O Leonel até me lembra, não, tu vai fazer mais de 1000 votos. Tu tá louco, fazer mais de 1000 votos, rapaz? E não é que fez. Fez. Não sei, acabei fazendo mil e poucos votos lá e me reelegi novamente. Aí eu disse, olha, então eu só vou ficar mais um ano na Secretaria de Obras e depois eu vou voltar para a vereança, onde eu assumi, então, a liderança do governo de 2001 até 2004. O Pavan renunciou na época, em abril de 2001. O Rubão assumiu e eu continuei sendo o líder do governo Rubens até o final daquela legislatura. Na sequência, como eu não concorri, o meu irmão concorreu, o Dão. Aí em 2004 o Dão foi o vereador mais votado até daquela legislatura, juntou um pouquinho a fome com a vontade de comer. Sim. E eu então assumi um cargo na Câmara de Vereadores, se não me falha a memória, com a Dona Yolanda, foi assessor parlamentar da Dona Yolanda, diretamente assistente da mesa. Isso foi 2005 e 2006 eu fiquei na prefeitura como chefe de gabinete do Rubens. Chegou em final de 2006, eu vim para a Câmara e em 2007 eu fui para o governo do Estado, onde eu assumi um cargo na Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina, que é a Fátima, né? E depois, posteriormente, fui ser chefe de gabinete do governador. Ali na Fátima, parece que você se encontrou, né? E você chegou na Fátima... Como é que eu vou dizer? Porque quando eu fiz Direito, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação e fiz um MBA em Auditoria e Perícia Ambiental. Olha só. Então, era justamente a minha área, a área que eu atuava, a área que eu gostava de atuar. Então, aquilo também serviu de muita experiência, né? Você vai falar mais, Gil, sobre essa sua experiência na Fátima, sobre a sua experiência na chefia de gabinete do governo do Estado, no Memórias BC de hoje. O Memórias BC, ele é um programa que é exibido e vai ao ar às segundas, quintas e sextas-feiras, às 8 horas da noite na TV Câmara e na Rádio Câmara, tá, minha gente? Hoje, o nosso convidado é o Gil Kedemann, ex-vereador de Balneário Camboriú, advogado, ele que teve aí uma participação muito importante em pastas e secretarias aqui no município e também na chefia do governo, chefe de gabinete do governo do Estado, na época do governador Leonel Pavan. Nós vamos fazer um intervalozinho rapidinho, curtinho, e na sequência o Gil Kedemann vai falar pra gente o que ele fez na Fátima, chegando lá na Fátima,
qual foi as novidades que ele pôde implantar, se aprofundar nos seus conhecimentos. E hoje, sendo um renomado advogado ambientalista, muito procurado e cogitado pelas maiores empresas aqui, né? Só retificar, eu não advogo, não tá? advogo, Eu sou só especialista na área ambiental, eu tenho várias situações na área ambiental, mas eu não advogo. Quem advoga é minha filha. A sua filha que advoga, mas quem conhece está aqui. Ela que advoga, mas quem tá, o mestre está aqui. Depois do intervalo, Memórias BC volta. Fique ligado. Você está acompanhando o Memória BC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. ACEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Infelizmente, centenas de idosos sofrem violência física ou psicológica praticada em sua maioria por pessoas próximas. E por medo ou por impossibilidade, eles acabam não pedindo socorro. O programa Abraço da Prefeitura de Balneário Camboriú chega para recontar essa história. Com estrutura e pessoal qualificado, acolhemos e cuidamos de idosos, vítimas de maus tratos ou em vulnerabilidade social, oferecendo lar temporário, apoio psicológico, orientação jurídica e reinserção social. Abraço, programa de acolhimento e proteção à pessoa idosa. Quem viveu tantas experiências vai sempre merecer nosso respeito e nosso cuidado. Disque 3363-3020 se você souber de algum caso de violência. Um programa da Prefeitura de Balneário Camboriú, desenvolvido pela Secretaria da Pessoa Idosa, que promove acolhimento e proteção para idosos em situação de violência e vulnerabilidade. Você está acompanhando o Memória BC. Meu amigo Gil Quedra, nosso convidado hoje no Memória BC, programa que foi gravado nos estúdios da TV Câmara no dia 22 de julho de 2019. É para ficar na memória mesmo, na história. É um arquivo vivo dos personagens que escreveram a história de Balneário Camboriú. Eu, Paulo César Oliveira, o PC, como sou conhecido, tenho 27 anos de estrada aqui em Balneário. Lembro muito bem da participação do Gil quando secretário, do Gil quando chefe de gabinete, do Gil vereador, mas o Gil na Fátima deixou um papel muito interessante aqui para o estado de Santa Catarina, principalmente para a nossa linda Balneário Camboriú. Eu gostaria que você falasse a respeito dessa sua chegada na Fátima e na chefia do gabinete do governo do estado, Gil. Bom, na Fátima, a gente, junto com o Alexandre Valtric, a gente fez uma reestruturação. Primeiro, dando credibilidade para os técnicos do órgão ambiental, né? Porque o órgão ambiental sempre foi relegado a segundo plano. Certo. As pessoas não davam muita importância. Hoje, a gente conseguiu, depois de muito trabalho, eliminar toda a parte de papel, determinar toda a parte do licenciamento ambiental. Antigamente ficava só na mão de uma pessoa só. Não, a gente, através do ex-governador Luiz Henrique, ele criou a 14675, que é o Código Florestal de Santa Catarina, o Código Ambiental. E através desse código foi determinado novas regras para evitar, digamos, qualquer desvio de conduta, qualquer coisas que não fosse dentro da legalidade. Certo. Então, a Fátima passou um período meio negro nas manchetes dos jornais, mas graças a Deus, ao longo do tempo, conseguimos resgatar a memória dos técnicos e também a memória do órgão ambiental do Estado, que hoje é IMA, né, Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, através da criação dos julgamentos diferenciados dos processos ambientais. Antigamente, como eu te falei, um técnico só pegava o processo, botava embaixo das costas e ele fazia o que quisesse. Sim. Hoje não funciona mais assim. Se for um processo de âmbito regional, o técnico mais um relator, né? O técnico, que é o relator, mais 2 membros fazem o julgamento disso e esse relatório, parecer, vai para uma comissão regional. Se for algo maior,
esse parecer vai para a comissão estadual, que é composta de vários membros. Então, não fica mais na mão de uma pessoa só. Então, fica mais difícil você fazer qualquer tipo de irregularidade. Então, dá mais celeridade ao licenciamento. Também foi criado o SINFAT, que é um sistema automatizado de todos os processos ambientais. Então, o contribuinte pode acompanhar as licenças, os pareceres, os processos. O Ministério Público também tem uma atuação muito grande com relação a isso, porque foi firmada uma parceria. Tudo isso para quê? Para dar celeridade aos pareceres, para dar seriedade aos pareceres e para que não haja tanta contestação nas licenças emitidas, né? Balneário Camboriú, por exemplo, até 2008 não era necessário fazer o licenciamento. A partir de 29 de abril de 2008, com a resolução CONSEMA 03 de 2008, é que foi determinado, então, que todas as construções, algum tipo de atividade, tivesse o licenciamento. O que isso implicou para a cidade? Implicou numa coisa boa. Se você lembra, PC, você que está aqui há mais de 20 anos, você lembra que aqui onde está a Câmara, aqui onde está o Fórum, toda essa região do shopping, isso era um depósito de lixo da construção civil. Onde todo mundo pegava as carretas, caçambas e ia jogando por aqui de fora a fora. E tinha um córrego aqui do lado. Não, e tem aqui um córrego. Ou seja, não tinha nenhum tipo de separação dos resíduos, não tinha absolutamente nenhuma regra. O pessoal fazia, coletava aqui, reciclava aqui mesmo. Aqui mesmo. Então, era uma coisa horrível. Hoje não, hoje qualquer obra Balneário Camboriú que for licenciada, que recebe o alvará, ela tem um programa de controle particulado, um programa de controle de ruídos, um programa de controle de gerenciamento de resíduos sólidos, um programa de educação ambiental. Tem todo até um programa de trânsito, ele é obrigado a estar inserido. Você tem o Instituto do EV, que é o Instituto de Impacto de Vizinhança, que é aprovado através de uma comissão municipal, que é feito através de técnicos multidisciplinares. Olha, a diferença em sustentabilidade da construção atualmente anterior é algo inacreditavelmente, você não consegue, digamos, mensurar o quanto de ganho tem isso. Não é para ser chato, não é para ser ecochato, não, ao contrário, é para você cumprir a legislação, é para você garantir o futuro dessa geração e o futuro das futuras também. Sim, com certeza. Não é só para você perturbar as coisas, as pessoas entendem, mas essas coisas brecam tudo, param. Não, não param. Se você fizer a coisa certa, como a maioria dos empresários aqui em Balneário faz, a coisa funciona adequadamente, sem problema nenhum. E melhor fazer corretamente para não ter dor de cabeça, né, gente? Senão vai ter dor de cabeça. Por exemplo, as pessoas podem não saber, né? Mas 54%, aliás, 80% da população de Balneário Camboriú reside em 25% da área territorial. Olha só. 85% da população reside em 25% da área territorial de Balneário Camboriú. E se tu olhar no entorno, o nosso entorno não está feio, o nosso entorno está bonito na fotografia, sim. Está lá os morrinhos tudo verde. Ou seja, existe uma preservação, lógico, hoje, com a informação online, a informação é segundo a segundo, sim, fica mais fácil você fiscalizar. Antigamente, até chegar uma denúncia no órgão ambiental, levava, às vezes, dias. Agora, não, você bate uma fotografia, colocou, o cara já está lá. E, como aconteceu esse final de semana, estava invadindo um morro aí, rapidinho. Se fosse há 10 anos atrás, até chegar a fiscalização, já tinha casa, gente morando, até tirar, tu imagina a confusão que daria. Eu lembro, hoje voltando ao passado, da história da Barra, da exploração das pedras na Barra. Você estava bem... Isso ali, ó, o falecido Malta, foi uma das grandes brigas no sentido de briga mesmo, não, foi... de ter gente invadindo a prefeitura com facão, machado e tudo, porque queriam derrubar. O Leonel era a vítima. Por quê? Porque o Malta estava na secretaria e o Malta lutou muito para terminar aquelas pedreiras. E ele dizia, é o nosso cartão postal, se continuasse assim, ia destruir a natureza e não ia servir também de provento aos próprios cortadores de pedras. Sim.
se viu que com outras alternativas turísticas, por exemplo, muita gente daqueles filhos de cortadores de pedra, hoje trabalham na Marina Tedesco, ou seja, você mudou o mote, o nosso mote era turístico, então teve que ser mudado aquela situação. Mas na época, quem vê agora não tem ideia do sofrimento e do inferno astral que o falecido Malta e o próprio prefeito passaram na época. Ameaçado de morte, cara. Eu lembro que eu fiz muitas reportagens na época, no local, inclusive com as famílias, e de fato entender que de um dia para o outro poderia ter que mudar a forma de ganhar o pão de cada dia. Pensa, como é que... Tu tem que entender também, meus tios eram cortador de pedra, eu sou nativo, meus tios eram cortador de pedra. Gil, eu vou fazer o que tio, mas não tenho o que fazer, isso é uma coisa finita, isso vai terminar amanhã, você não pode desejar para os meus primos isso, eles não vão continuar com isso, eles vão ter que fazer outra coisa. E houve um estanque, houve uma quebra de paradigma naquela época. Agora, mas você sobe o teleférico e olha para a direita. Você não vê mais as feridas se curaram. A própria natureza, ela se auto-recompõe, ela tem resiliência para isso, entendeu? Ô Gil, hoje dá a entender de que o crescimento começa a caminhar junto com o meio ambiente, graças a políticas públicas desenvolvidas nesses setores, embora muitas vezes os negócios acabam falando mais alto. Mas uma cidade como Balneário Camboriú, com o potencial que tem, embora a caçula com 55 anos de emancipação política, ela tem deixado ali um legado de que um modelo de cidade, podemos dizer assim. Bom, a gente tem muita experiência. Eu viajo todo ano com um grupo que a gente faz a Feira Internacional de Construção Sustentável. Cada ano é num lugar do mundo, né? E a gente vê os exemplos de construção sustentável. Não sou eu que estou dizendo, são os estudos que dizem que o modelo sustentável para uma cidade é a ilha de Manhattan, em Nova York. Por quê? Porque ela concentra, como Balneário Camboriú, mas mantém a preservação no seu entorno. Ou seja, nós temos uma cidade amplamente densa, né? Mas ela, ao mesmo tempo que ela é densa, ela tem um espaço na sua lateral, ou seja, a gente não ocupou todo aquele espaço. Existe um diferencial, nós temos o mar na frente, nós temos os morros do fundo. Então, você, por exemplo, não pode comparar uma Balneário Camboriú com uma Los Angeles ou comparar Nova York com Los Angeles. Por quê? Los Angeles é uma cidade bem aberta, são milhares de quilômetros. E isso, o deslocamento de um lugar para o outro, provoca muita poluição, muito CO2 na atmosfera, tanto que ela é uma das cidades mais poluídas do mundo. Tá? Também tem o maior número de veículos, então ela não é uma cidade sustentável. Uma cidade sustentável é uma cidade como Balneário Camboriú, que se concentra num lugar e preserva o seu entorno. E nós temos o nosso entorno preservado. O projeto de proteção da Mata Atlântica, que foi financiado pelo KfW, que é o banco alemão, pelo JICA, que é o banco japonês, e pelo Banco Mundial. Em 2010, eu fiz parte desse projeto, ele identificou, dados de 2010, eu não me pergunto os atuais porque eu não sei. Nós aqui em Balneário Camboriú tínhamos mais de 50% de área verde da Mata Atlântica ainda. Ou seja, nós ainda somos uma cidade bem preservada. Nós temos quase que todos os nossos mangues intactos. Mais intactos do que na época que eu nasci. Nós temos morros aqui mais regenerados do que na época em que eu nasci. Por exemplo, tem várias fotos da Barra Norte e da Barra Sul que você vai ver os morros pelados, peladinhos, ou seja, verdadeiros pastos. E se você olhar agora, fizer o comparativo, você vai ver que essa mata nativa, ela se autorregenerou. Também é um fator positivo de que a própria cidade respeitou as áreas densas, onde está denso vamos adensar, e onde não está não vamos adensar. Isso é o que está planejado no plano diretor. Sim. Tanto que agora também tem a APA da Costa Brava, que é a parte do rio para lá, digamos assim, que é uma área de preservação ambiental, é uma unidade de conservação em categoria diferente, mas ela vai ter o seu plano de manejo e, pelo que eu estou verificando, vai manter a atual situação, o que é excelente. Você não precisa aumentar, mas também não precisa diminuir. O modelo que está atual está funcionando, porque está regenerando a mata, entendeu?
Você não pode também deixar que as pessoas não ocupem. Às vezes o não ocupar provoca mais degradação do que ocupar. Fernando de Noronha é um exemplo disso. Se Fernando de Noronha não tivesse uma gestão, a ilha hoje estaria hiperdegradada, mais do que... ou seja, hoje não está degradada, certo? Mas se ela não tivesse uma gestão, ela estaria degradada. Ou seja, se ninguém fosse lá, ela estaria com muito mais problema, porque ninguém teria feito a conservação. Então você não pode simplesmente largar. Você tem que ter um espaço natural, mas com observação, para evitar a própria degradação daquele ambiente. Ô Gil, hoje você é muito procurado pelas indústrias, pelos empresários, para receber uma orientação, a pessoa saber o caminho jurídico, o que é certo, o que é errado. Você se aprofundou bem nessa questão ambiental. Eu fiz, isso é uma referência. Eu fiz Direito, sou formado em Direito, depois eu fiz uma especialização em Direito Ambiental, eu fiz um MBA em Auditoria e Perícia Ambiental, eu fiz uma outra faculdade em Gestão Ambiental, eu fiz habilitação para o Magistério do Ensino Superior na área ambiental, eu estou mestrando e doutorando em Direito Privado Ambiental também na USP de Buenos Aires. Eu faço muito curso, eu estudo muito nesta área, que é a área que eu gosto, que é uma área da consultoria, para que o empreendedor, ninguém quer fazer nada errado. As pessoas têm que entender que ninguém quer fazer nada errado. Ele, às vezes, falta devida orientação. Lógico, tem os apressadinhos, ou seja, primeiro eles vão lá, cortam o mato e depois pedem conserto. Aí não tem conserto. Eu brinco, eu levo até a igreja, mas quem faz milagre é Jesus Cristo. Eu não faço milagre. Mas se a gente puder orientar, e eu oriento muito, graças a Deus, para que as coisas saiam certas, funcionem. E é possível você fazer tudo certinho, adequadamente, no tempo certo, sem precisar sacanear ninguém, nem a natureza, nem o poder público. Ou seja, é possível sim, basta ter um pouquinho de paciência. Tá certo. Meu amigo Gil, prazer imenso reencontrar, poder bater um papo com você, a gente aprende muito conversando com você. Desejo todo sucesso a você, a sua família. A sua dedicação dentro desses estudos ambientais com certeza tem contribuído com o crescimento não só da nossa cidade, mas do nosso estado. Você tem sido um profissional que tem levado conhecimento também a outros estados e a outros países. E eu tenho certeza que um futuro brilhante está aí pela frente. E eu quero deixar registrado uma coisa. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos participando todos juntos na inauguração da Big Wheel de Balneário Camboriú, que é a nossa roda gigante. Um trabalho maravilhoso de uma equipe de mais de 50 profissionais, eu tenho certeza. Que vai ser um novo marco. Um novo marco no turismo aqui em Balneário. Tem que deixar registrado no Memória aqui. Tá certo. E o Memórias BC, minha gente, é um programa que foi elaborado para que os moradores da cidade contem as suas histórias, sua trajetória de vida, produzido aqui pelo Legislativo da TV Câmara de Balneário Camboriú. O Memória BC vai ao ar sempre às segundas, quintas e sextas-feiras, às 8 horas da noite. Eu sou Paulo César, o PC, e eu volto numa próxima edição. Essa edição foi gravada no dia 22 de julho, uma segunda-feira, nos estúdios da TV Câmara. A todos, um grande abraço. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.